Olá, estamos aqui para mais uma aula de História. Sou o professor Wilson, juntamente com o professor intérprete Vinícius, para mais uma aula de História do 7º ano, Ensino Fundamental, anos finais. Com o seguinte tema: mercantilismo, definição, origem e seus reflexos na modernidade. Nesta aula, então, será apresentado a definição de mercantilismo, suas características, locais onde ocorreu e debatido o conceito de balança comercial favorável. Problematizaremos ainda o que foi o Pacto Colonial e como é possível ainda hoje identificar sua influência em nossa sociedade dos anos 2021. Eu trouxe para vocês essa imagem para provocar um momento de reflexão, onde nós temos um rei sentado em seu trono, dando um cochilinho, segurando uma corrente que aprisiona o Brasil. Se vocês observarem, o Brasil está num ninho, e esse ninho, abaixo dele, nós temos um ovo, simbolizando um ovo de ouro. E o rei, então, representa toda essa autoridade do mercantilismo e a exploração que era exercida sobre o Brasil durante esse período. O mercantilismo, então, compreende um conjunto de ideias e práticas econômicas dos estados da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, voltadas para o comércio e, predominantemente, o controle da economia pelo Estado. Como nós vimos, acontece entre o século XV e XVIII, em vários países da Europa, principalmente em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Uma característica básica e fundamental do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. Esse é um diagrama que eu trouxe para vocês mostrando os objetivos ali do mercantilismo. Um desses objetivos era o entesouramento de metais preciosos e o fortalecimento do poder real. Como isso era obtido? Quais eram os meios? Através do protecionismo, do colonialismo, da pirataria e da balança comercial favorável. Algumas características, então, do mercantilismo na Europa. Na Espanha, nós temos o bulionismo, que é uma estocagem de ouro e prata. Na França, nós temos uma outra característica, que é o cobertismo, limitação de importações e desenvolvimento de manufaturas de artigos de luxo e criação de companhias de comércio. Devido ao estímulo da indústria, também ficou conhecido como industrialismo. Já a Inglaterra adotava tarifas protecionistas, desenvolvimento da frota naval e da marinha mercante para o comércio externo, desenvolvimento de manufaturas e uma política conhecida como comercialista e posteriormente industrialista. Eu trouxe para vocês um exemplo de um gráfico para mostrar o que é uma balança comercial favorável. A balança comercial favorável ou positiva é quando o volume de exportações ele é muito maior do que o volume de importações. E a balança comercial negativa, ela é o quê? É quando o volume de importação é bem maior do que o volume de exportação, ok? Tenham isso em mente, que nós ainda utilizaremos posteriormente essas informações. Outra característica importante do mercantilismo era o neocolonialismo, ou seja, a exploração de colônias localizadas principalmente na América e na Ásia. Nessas colônias, os reinos europeus obtinham produtos valiosos como especiarias e metais preciosos. Uma característica desse período colonial é o pacto colonial. E uma das práticas do mercantilismo em que a metrópole impunha um conjunto de leis e regras para as colônias, com o fim de se beneficiar economicamente
de tudo que era produzido nas colônias, adquirindo também o direito sobre tudo que fosse exportado para os outros territórios. Por isso, eu trouxe aquela imagem do início, onde nós tínhamos o rei em seu trono, né? O Brasil simbolicamente preso, e no ninho, com um ovo de ouro embaixo. Todas as riquezas que eram produzidas no Brasil iam para a metrópole Portugal. O Brasil não tinha liberdade para fazer comércio com outras nações, somente com a metrópole, que era Portugal. Daí nós temos o quê? A metrópole usufruindo de tudo que é, de toda a riqueza que era produzida, então, na colônia Brasil. Para que possamos melhorar o entendimento sobre o assunto e conseguir relacioná-lo com o nosso presente, nós vamos fazer uma pequena problematização usando a letra de uma música que se chama Brasil Colônia. É uma música cantada pela banda Oriente, pelo Grupo Oriente, mas nesta versão ela é cantada por Nissim, Fábio Braza, Santi, Cid e Gog. Eu gostaria muito que vocês pudessem acessar o vídeo no YouTube também, e essa parte que eu selecionei para vocês, ele vai de 1 minuto e 2 até 2 minutos e 14. Selecionei então algumas partes que vou discutir para vocês algumas informações que nos remetem a essas práticas colonialistas ainda no século XXI. Na primeira parte, nós temos: desde muito tempo atrás, muito tempo atroz, desde Peru vaz, nunca teve nem vez nem voz, das favelas aos faróis, oprimidos desde os portugueses e espanhóis. A letra, então, ela faz esse resgate histórico e cultural, econômico, de sempre sermos explorados e de nunca termos direito nessa perspectiva, e que nunca teve voz e nem vez as favelas, como exemplo simbolicamente das pessoas mais pobres. Nessa segunda parte, nós temos a seguinte fala: muitos contras, poucos prós, segue a conta para nós, o mesmo ônus 500 anos após. Desde Dom Pedro I que o Brasil é terceiro mundo. Desde Dom Pedro II que ainda somos controlados por terceiros, ansiando o 13º. Mas em desigualdade ainda estamos entre os péssimos primeiros. A música, a letra, então, ela continua nessa provocação, que mesmo após 500 anos de história, nós ainda conservamos, nós ainda nos mantemos como dependentes de outras economias e a classe mais pobre sempre vitimizada nessa relação. E na questão da desigualdade, como a própria letra traz, nós estamos entre os péssimos primeiros. Em outras relações, nós estamos realmente em primeiro, mas nessa questão da desigualdade, nós deixamos muito a desejar. Na terceira parte, nós temos empréstimos em dinheiro e quem fez o rombo? Os filhos de Colombo ou os filhos de Quilombo? Quem são os herdeiros? Antes presos na corrente do branco, hoje na conta corrente do banco. Assassinatos seguem padrões de cores. Pensamentos francos e Marielles Franco atraem franco atiradores. Mais uma vez ele remete a essa questão social dos problemas sociais em que nós somos submetidos, nossa dependência econômica aos grandes bancos. Da mesma forma que nós tínhamos uma metrópole que nos controlava e explorava, hoje nós temos instituições que nos controlam e nos exploram. Quarta parte. Mas cansados de ouvir ordens dos mestres da colônia, os serviçais viraram-se mestres de cerimônia e trouxeram uma nova corrente de pensamento. Conhecimento é empoderamento contra os opressores. O grito de independência é declamado todo dia.
Nessa parte da letra, ele traz que nós não precisamos concordar com essa exploração. Nós podemos e devemos procurar novos meios e novas oportunidades. Na quinta parte, temos a seguinte perspectiva. Nos saraus de poesia, mas nessa fotografia, não vemos um homem num cavalo branco, fazendo literalmente uma referência à proclamação da independência. Vemos mulheres e jovens, negros da periferia, escrevendo a própria carta de alforria. Educação é a nova abolição da escravatura, e cada verso no papel, a certeza que a cultura liberta mais que a assinatura da Princesa Isabel. Aqui nós temos uma referência à proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, e que essa proclamação da independência não nos trouxe essa liberdade. A assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel também não trouxe essa tão sonhada e essa tão querida liberdade. Em contrapartida, a educação e a cultura é que vai libertar o povo brasileiro e colocá-lo em melhores situações. Então, para compreender o contexto econômico que nós vivemos, nós utilizamos a letra dessa música como fonte para podermos fazer uma reflexão sobre algumas práticas ainda presentes na nossa atualidade que remetem ao mercantilismo. Como atividade, eu gostaria que você explicasse a concepção de modernidade para os europeus do século XVI e comente sobre os impactos dessa concepção para as populações não europeias. Você deve verificar o que é que o europeu do século XVI considerava como moderno e comentar sobre como essa visão europeia de modernidade influenciava as populações não europeias. Nesta aula, então, foi apresentado a definição de mercantilismo, suas características, locais onde ocorreu, problematizamos o pacto colonial e como é possível, ainda hoje, identificar sua influência em nossa sociedade nos anos 2021. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula, nos despedimos aqui e esperamos vocês na próxima. Até lá!